sinto você uma pessoa muito fria. Eu tô equivocada sobre isso? Bom, eu não consegui ninguém para medir a minha temperatura ainda. Uma pessoa, ela não desaparece, como o ar, como fumaça. Alguma coisa aconteceu. Mas o indivíduo vivo, ele se esconde. O morto aparece logo em seguida. Passa pela sua mente o que pode ter acontecido com o auxiliar de enfermagem. Se eu soubesse, eu tinha ido já resolver tudo isso. Você acha que a Deise está viva? Com certeza. Olha, é a primeira vez que o Cláudio Pereira Leite dá uma entrevista para uma emissora de televisão. Isso desde quando ele saiu da cadeia em abril deste ano. Cláudio, eu vou fazer perguntas para você que provavelmente você já tenha ouvido, ou por parte de alguém da imprensa, ou por parte da própria polícia. Você pode responder, se você quiser. Você pode se negar a responder, enfim. As perguntas que eu vou fazer, eu tenho certeza que são as mesmas questões que a própria sociedade gostaria de saber. Respostas. Vamos lembrar aquele dia, exatamente o dia em que a Deise, a auxiliar de enfermagem Deise Faria, de 42 anos, desapareceu. Você se lembra desse dia? Sim. O que aconteceu naquele dia, isso, na sua visão, na maneira como você percebeu aquele movimento? O que aconteceu? O que te falaram? Sobre o dia, não aconteceu nada de anormal. A Deise foi participar de uma sessão. Ela participou dessa sessão? Sim. E o que aconteceu depois? Depois que tudo terminou, ela resolveu ir embora e, nesse ir embora, sumiu. No momento que ela foi embora, estava tudo tranquilo. Simplesmente ela tinha chegado pela manhã, contrariada com a família. Isso era um problema que ela tinha com a família. O que ela falava? Que ela tinha tido uma briga muito feia com a mãe dela naquele dia. E tinha prometido voltar depois de um ano. Ou seja, ela teria deixado claro que ela sumiria durante um ano. Não falou com essas palavras de sumir. Ela só falou que ia voltar depois de um ano para a mãe dela. Depois de um ano para a mãe dela. Aí ela saiu, você nunca mais sequer ouviu falar a voz dela. Você nunca mais sentiu a voz da Deise ali próxima a você. Ainda não. Mas o Antônio, naquele dia, foi quem teria dado carona para Deise, correto? Sim, estavam juntos. Estavam juntos. E depois ele voltou, ele apareceu já sem a Deise, mas estava no carro da Deise. No outro dia. No outro dia. O que ele falou para você? Simplesmente que quando ele saiu para poder levá-la em casa, depois do portão, não tinha encontrado ela mais. Simples assim. Por que o Cláudio Pereira Leite não denunciou o sumiço da auxiliar de enfermagem para a Polícia Civil? Não denunciei por um motivo. No outro dia, eu não sabia se ela estava na casa dela e para que lugar tinha ido. Porque como eu não conheço os passos dela, é uma pessoa que não tinha intimidade, como que eu ia denunciar algo se eu não sabia se sumiu ou não sumiu? Não seria um pouco estranho demais você acreditar assim, que uma pessoa com a qual você tinha um pouco relacionamento, você convivia pouco, mas é uma pessoa que você também prezava, né? Como você preza por todas as pessoas que frequentam o seu cantinho, você não ter, pelo menos assim, comunicado à família, comunicado à polícia? Não deveria ser o seu dever? Em primeiro lugar, vamos começar por partes. Eu fiquei sabendo que ele não tinha encontrado ela no outro dia, no domingo pela manhã, correto? Certo. Então, no domingo à tarde, já foi procurada através de 190, 193, SAMU, hospitais, clínicas. Isso tudo eu fiz. Agora, família fica impossível porque eu não tinha contato com família. Então, fica difícil. E no mesmo dia a família já veio e já comunicou o sumiço dela, o desaparecimento. Até então, eu não sabia se ela tinha irmã, se tinha mãe, se tinha alguém. Passa pela sua mente o que pode ter acontecido com o auxiliar de enfermagem. E se eu soubesse, eu tinha ido já resolver tudo isso. Você sabe que ninguém some do nada. Uma pessoa, ela não desaparece, como o ar, como fumaça. Alguma coisa aconteceu. Mas o indivíduo vivo, ele se esconde. O morto aparece logo em seguida. Você acha que a Deise está viva? Com certeza. Com certeza foi muito forte. Com certeza. Até que me prove o contrário, com certeza. Eu acredito no lado vivo da coisa. Quando a gente não é culpado por uma coisa e alguém fala mal da gente, a gente fica indignado. Qual era o seu sentimento, qual era a sua postura em ouvir tantas coisas sobre você, em ver a sua imagem sendo manchada
talvez com o sangue de uma pessoa assassinada. Eu sigo um caminho e sigo um mestre. O mestre me ensina a ofertar o outro lado. Então eu aguardo, tranquilo e consciente, essa oportunidade que o outro lado se manifeste. Simples assim. Você pode ser mais claro, por favor? Eu tenho que me defender de algo que eu não fiz. Aquele que corre para se defender, talvez ele tenha algo para responder. Então, como eu não tenho nada para me responder, me calo. Você acredita que o Antônio matou a Deise? Não. Por quê? Porque eu não tenho como acreditar em algo que eu não sei, que eu não vi, que eu não estou sabendo. Não tenho consciência disso. E ele não me confessou nada a respeito. Você chegou a indagá-lo, a perguntar para ele alguma coisa? Você estava com a Deise, você tem que saber o paradeiro dela. Você chegou a indagá-lo assim? Primeiro que quando ele saiu, deslocou de carro, ela já tinha saído caminhando pela rua. Então, como que eu ia perguntar se ele estava com ela, afirmando, sendo que eu não tinha esse tipo de consciência? Quando eu fiz esse tipo de pergunta nesse item para ele, ele simplesmente negou para mim. Ou seja, que não tinha conhecimento de nada também. E essa acusação, Cláudio, que é muito séria, que você sofre, de ter sumido, desaparecido com o corpo? Eu não sumi com nada, nem o corpo. O único corpo que eu sei responder é só o meu. Você jamais seria capaz de omitir essa questão à polícia? Você jamais seria capaz de ter a coragem de esconder um corpo? Jamais. A verdade, ela é a verdade. Então, se fosse a minha pessoa tivesse praticado algo, eu já tinha dito e tinha mostrado onde estava. E se você me contar algo, eu não tenho porquê. Você tem que assumir seus atos. Então, isso é algo, no mínimo, respeitoso de cada um. Eu também sei que você sempre teve uma certa amizade com o Antônio. O dia em que ele foi assassinado na CPP, como foi que você recebeu essa notícia e o que você sentiu naquela hora? É chocante, é uma vida, é um ser, era um irmão daqui que frequentava aqui menos de um ano, mas frequentava aqui conosco. Então, é muito triste você perder uma pessoa dentro de uma condição daquela. Você chorou? Não. Não sei se pode ser uma impressão minha, como você disse agora há pouco, mas eu sinto você uma pessoa muito fria. Eu estou equivocada sobre isso? Bom, eu não consegui ninguém para medir a minha temperatura ainda. Então, sobre frieza e tranquilidade, pé no chão, às vezes é questão de ótica. Você se lembra do dia em que você foi preso, quando os policiais chegaram? Qual foi a reação do Cláudio? Tranquilo. Tranquilo. Ser preso por uma coisa que você não cometeu? Não, eu não sabia nem pelo que estava sendo preso. Qual a acusação. Então, vai estar preso, está preso. Não tenho por questionar na minha porta. Tem que questionar o delegado. Mas você sabia o motivo? Não, sabia. Fui informado na delegacia. Na delegacia, quando informado, quando questionado, respondeu o quê? Ridículo. Essa foi a minha palavra. Tudo isso. Você tem medo de voltar para a cadeia? Não. Simplesmente eu falo para ti o seguinte. Sendo a verdade, seja ela qual for, que seja a verdade, que seja a justiça e não a vontade de alguém. Cláudio, se você pudesse hoje se defender ou voltar no tempo, você teria feito alguma coisa diferente naquele dia em que você soube do sumiço da Deise? O que eu poderia ter feito por alguém que sai pelo portão, caminhando com as próprias pernas? O que eu posso fazer? A pessoa sai em sentido da sua casa, que eu não sei aonde fica essa casa. O que eu poderia fazer? O que eu posso fazer? Assim como muitos aqui saem pelo aquele portão do qual você entrou, eu vou me responsabilizar, vou adivinhar que ele tomou outro rumo na vida dele. O que eu posso fazer? Se o cidadão ele é livre para tomar caminhos e rumos em suas vidas? Pelo que nós entendemos aqui claramente, o Cláudio, ele acredita que a Deise Faria, de 42 anos, está viva. E a minha pergunta para você é, pergunta não, se fosse para você conversar com a Deise, se ela tivesse escondida em algum lugar
para, como você mesmo disse, punir a família dela, que ela não se dava tão bem, como você colocou, você diria o quê para auxiliar de enfermagem? Apesar de tudo com tudo que ocorreu, e agora tem uma situação de morte envolvida, que ela venha resolver essa situação que é dela e não é minha. Você tem raiva dessa situação? Não. Não. Pela minha parte, está perdoado qualquer atitude e ato dela. O que você espera para a sua vida, Cláudio? O que Deus determinar. Independente de uma prisão no futuro, independente de uma absolvição. Independente da vontade de homens, eu espero em Deus. Eu não espero nas pessoas. Mesmo pagar por algo que você diz que não cometeu. O Cristo foi crucificado. Eu estou sendo simplesmente acusado de algo que não fez.